Oi, pessoal, estamos começando o nosso primeiro podcast Transforma com a nossa convidada do dia. Meu nome é Eduarda, mas podem chamar de Duda. Eu faço parte do grupo 2 da turma 33 do PV e a gente está seguindo esse podcast. Qualquer dúvida pode escutar o nosso podcast de piloto de apresentação do projeto. O João está com a gente também aqui. João, se você quiser falar um pouquinho sobre você de novo. Opa, galera, olha eu aqui novamente. Estou aqui fazendo o co-host hoje nesse podcast com a Duda. Vou convidar agora a Angelita, que é a nossa convidada super especial. Vai se apresentar um pouco agora e a gente vai tocando nessa conversa. Angelita, com você. Oi, Angelita, eu tenho 20 anos, eu sou uma mulher transexual. Eu sou formada em modelagem do vestuário. Atualmente eu curso psicologia na Universidade Cruzeiro do Sul. Né? É uma área que eu me interesso muito, eu gosto muito dessa parte terapêutica, psicológica. E eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a realidade trans, compartilhar com vocês como é a vivência de uma pessoa trans na sociedade, na parte afetiva, enfim, na descoberta e tudo mais. Angelita, então já abrindo a deixa para o assunto, você é uma mulher trans. Me conta como é isso, como que foi esse caminho, esse entendimento, com quantos anos você teve a consciência e você se assumiu como mulher trans? Compartilha com a gente como que foi essa experiência, se você tem amigos trans, como que foi tudo isso? Então, é muito louco, porque é desde muito pequeno que a gente reconhece isso, né? Não que a gente sabe que nós somos trans, mas que a gente já consegue enxergar em nós mesmos que nós somos diferentes. Eu muito que quando eu era criança, me perguntavam muito o que eu queria ser quando eu fosse grande, quando eu fosse adulta. E eu respondia que eu queria ser menina. Né? Então já era algo meu, assim, sabe? De nascença, enfim. Foi um processo muito complicado, né? É um processo muito confuso, que a gente não entende o que nós somos, onde nós nos encaixamos, entende? Nós não entendemos o que está acontecendo com a gente, porque a gente não se encaixa no padrão da sociedade heteronormativo, e também nós não nos encaixamos na comunidade, eu sou gay, eu sou lésbica, entende? Porque você continua ali sendo cis. Aí, por conta disso, foi um processo muito complicado, né, de entender quem eu realmente era. Eu lembro que, para mim, foi muito mais natural, foi muito mais tranquilo, né, eu consegui me entender, me encontrar. Eu fiz muitas pesquisas na internet sobre como eu me sentia. E aí que eu tive o primeiro contato com pessoas trans. O que era ser trans? Sobre o que era ser uma pessoa travesti. Entendeu? Foi esse o primeiro contato que eu tive na internet, pesquisando. Que eu entendi que a minha cabeça, o meu cérebro, ele não funcionava, ele não correspondia ao meu corpo, digamos assim. Né, ao sexo biológico imposto a mim ao nascer. Entende? Então, aos poucos, eu fui começando a entender quem eu realmente era, qual espaço eu ocupava, quem eu gostaria de ser. E foi aos 16 anos que eu entrei na ETEC, a ter contato com outras pessoas da comunidade, a me entender e a criar mais confiança para me expressar, colocar para fora quem eu realmente era. E foi quando eu entendi e me descobri uma mulher trans. Foi nesse momento que eu iniciei a minha transição. Com relação à família, foi tranquilo. Com amigos também foi muito tranquilo. Mas, gente, vocês que estão ouvindo, nem para todo mundo é assim. Né? É um processo muito complicado, existe muito preconceito no meio trans.
né? Existe muito preconceito na sociedade, na humanidade em si. Isso fácil, não é um processo tranquilo para todos, né? Mas é necessário ter muita coragem, é necessário você entender que é assim que você se sente bem, e você não pode pensar em se mudar ou não assumir quem você realmente é por conta do que os outros vão achar, por conta do que os outros, de que forma os outros vão agir, entendeu? É muito importante a gente assumir quem a gente realmente é, porque quando a gente assume isso, a gente se liberta de uma opressão, a gente começa a ser até mais feliz, porque a gente começa a ser quem nós realmente somos, em essência, entende? Você falou esse processo de descoberta, né? E você falou que conseguiu bastante informações através da própria pesquisa na internet. Mas eu queria saber se, antes disso, você chegou a trocar alguma ideia com familiares, com amigos, com relação a isso, e se trocou, qual era a opinião deles sobre o que eles falavam sobre, se eles conheciam o que era ser trans, se você já tinha ouvido falar em o que era ser trans, ou só conseguiu ouvir sobre isso quando realmente chegou a fazer as suas pesquisas através aí da plataforma de mecanismo de pesquisa mais utilizada na face da Terra, o nosso querido Google. Como foi essa questão da ambientalização do que eu estava vivendo, assim, sabe? Então, por mais que a minha família ela fosse uma família super aberta à comunicação, à conversa, outras pessoas, enfim, ficando um pouco mais com medo, um pouco mais introspectivo, com medo de falar e de a sociedade colocasse que é errado e por conta disso a gente não se expressa, né? Então eu não falei com ninguém da minha família, não contei para ninguém. Era algo muito interno, que eu sofria calada, que eu ficava confusa estando só comigo mesma, entendeu? Sem entender o que realmente estava acontecendo, né? Então foi um processo, essa questão de eu ter que lidar com tudo sozinha. Não tive nenhum contato com nenhum parente, não falei para ninguém no início de tudo. Só quando me deu assim um estalo e eu fui pra internet pesquisar, né? E aí foi quando eu comecei esse processo de aceitação e entender quem eu realmente era. E você já fez também assim a parte da ajuda para outras pessoas que estavam se descobrindo também, você conseguiu, já teve alguma experiência dessa na sua trajetória? Sim, eu estou passando por isso nesse exato momento. Tem uma pessoa na minha vida aí que não entende muito bem quem ela é, né? E por conta disso eu estou ajudando ela nesse processo. É muito importante a gente ter o auxílio psicológico, né? O auxílio de profissionais capacitados para direcionar a gente nessas questões. Então eu aconselho ela dessa forma, tipo, procura uma ajuda profissional, falo sobre a minha experiência para ver se ela se identifica, entendeu? Com esse processo, para ver se ela sente da mesma forma, entendeu? Era uma pessoa que já tinha um elo com você, ou é uma pessoa que simplesmente vocês se encontraram por um acaso e acabou que você está fazendo auxílio com essa pessoa? Então, eu já conhecia essa pessoa, é interessante que desde 2017, mas eu não tinha um contato mais profundo, conversava muito. Foi só nesse ano, no início desse ano, que a gente começou a se aproximar de uma forma, nem era em relação à transição, em relação a ser trans, né? Foi em relação a outras coisas, a outras situações. E calhou que a gente agora somos muito amigas e a gente começou a conversar muito e ela se abriu comigo sobre essa questão, entendeu? E aí que eu comecei a ajudar ela, a orientar ela e aconselhar ela nesse processo. Angelita, se você puder compartilhar com a gente frases que você escutou ou coisas que você escutou que, assim, não faça. Pessoas cis não falem isso para pessoas trans e pessoas não falem isso para quem está se descobrindo, para um adolescente que está numa fase confusa da vida se identificando como pessoa trans. Ou seja,
coisas que te falaram, frases que te marcou, que, assim, atrapalharam o seu desenvolvimento e a sua própria descoberta. Assim, coisas que te bloquearam do tipo, gente, não faça. E se você é trans, se você tá se descobrindo, escutar isso, ignora, porque é uma pessoa sem conhecimento e ela não sabe o que ela tá falando, assim, não é por mal. Tá, deixa eu pensar. A primeira coisa que não se deve falar para uma pessoa trans é perguntar o nome dela de registro. Não faça isso de jeito nenhum. Se a gente já assumiu o nosso nome, que a gente se sente bem, não tem que ficar relembrando o passado, né? Quem a gente foi ou que impuseram que nós fôssemos. Entendeu? Então não perguntem o nome de registro de uma pessoa trans. Isso não é agradável. Deixa eu pensar. Vixe, gente, calma aí. É porque eu não passei por muitas experiências assim, entendeu? Foi, tipo, muito mais... Foi muito mais tranquilo. Tipo, no meu meio foi muito mais bem aceito. É muito bom saber que você não passou por muitas dificuldades. Eu até falo que foi muito nessa questão, porque eu não vivi um terço do que as pessoas trans, assim, que têm famílias preconceituosas, que vivem num ambiente mais tóxicos, passaram, entendeu? Mas se você se recorda de alguma situação, assim, em que você sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de retaliação? Já no início da transição mesmo, com relação... É muito comum as pessoas, elas deduzirem o que você é, né? Elas não respeitarem quem você tá ali se mostrando ser, né? Então, já teve várias ocasiões de as pessoas me tratarem como ele, falarem tipo, eu sei o que você é, né? Como se eu estivesse escondendo quem eu sou. E não é isso, eu não tô escondendo quem eu sou. Eu sou uma pessoa trans, eu sou uma mulher trans, né? Mas é me tratar no ele, né? Com o pronome masculino, né? É como agir como se eu estivesse tentando enganar alguém, agir como se eu fosse um extraterrestre, algo muito, muito absurdo. Então, quando a gente está no processo de transição, a gente começa a tomar os hormônios, ou nem iniciou ainda, a gente fica com uma aparência bem andrógena, né? E aí as pessoas, elas começam a perguntar sobre, qual o seu órgão genital? No meio das pernas. Isso não é agradável, sabe? Não é algo pra você perguntar, não é algo pra você fazer, entendeu? Não faça isso, tipo, é algo meu, tipo, minha intimidade que você não tem necessidade nenhuma de estar sabendo. Onde eu estava? Me perdi. Você estava falando sobre dos pronomes, ele, falando que as pessoas queriam falar o que você era, assim. Isso. E aí agiam como se eu estivesse tentando enganar, estivesse tentando... como se eu estivesse ali fingindo ser alguém que eu não sou, entende? Agindo como mulher, como que na verdade eu sou um homem porque quando eu nasci, impuseram isso em mim. Funciona. Eu sou uma mulher independente do que a biologia diz. Sou uma mulher. Angelita, e depois quando você se reconheceu trans, eu falei assim, é isso que me representa, me sinto representado por isso, quais foram as suas atitudes? Você se aproximou da comunidade, você começou a ler mais sobre, como é que funcionou essa questão? Então, eu iniciei a minha transição quando estava passando até essa novela que está reprisando agora no momento, que é A Força do Querer. É isso? Então, foi nesse momento, como a minha mãe, ela estava acompanhando essa novela, e ela já tinha um pouco de noção sobre o que era uma pessoa trans, ela foi a primeira pessoa com quem eu fui conversar, com quem eu fui me abrir. Fácil falar, né? Eu tinha medo da rejeição, tive medo da reação que ela teria, mesmo ela já tendo me dito várias vezes
que não importa quem eu fosse, que ela ia me amar da mesma forma, né? Eu ainda tinha medo da rejeição, porque é algo que a sociedade impõe na nossa cabeça, né? É um medo que a sociedade ela coloca na nossa mente, de ser rejeitado. Então, falar para ela. Mas quando eu falei foi libertador, ela me acolheu, né? Ela falou que eu precisaria procurar um tratamento psicológico, um profissional, para eu realmente ver se era realmente isso, né? Ela me aconselhou, e aí foi o que nós fomos fazer. Foi isso, eu comecei o meu tratamento psicológico. Quando eu fui buscar comunidade trans, dicas, enfim, eu não encontrei muita ajuda, eu não encontrei tanto apoio assim. Foi até algo muito frustrante para mim, de eu não ter encontrado esse apoio, de eu não ter encontrado essa ajuda, essa mão amiga, sabe, para aconselhar, para ajudar, para direcionar. Por isso que hoje eu tento fazer diferente, né? Porque comigo não foi uma experiência boa na comunidade. Então, todo o meu processo, toda a minha trajetória foi muito eu, com a minha mãe, com a minha família, com alguns amigos cis, mas muito eu, comigo mesma, entendeu? Eu tendo que entender o que fazer, qual caminho seguir, quais atitudes tomar. Então, foi um processo assim mais complicado nessa questão de eu me encontrar. Sorte tomar, entendeu? Quais atitudes tomar, primeiramente. Mas, de resto, tudo muito tranquilo. Você falou que seus amigos cis te ajudaram, então abrindo mais o leque, como que é esse relacionamento? Ser uma mulher trans convivendo com pessoas cis, qual é o seu relacionamento? Como você sente que é? Olha, a minha experiência, num geral, foi muito boa. Como eu estava ainda na escola, estava cursando o ensino médio, eu fui muito bem aceita. Em poucas semanas eles já me tratavam pelo pronome ela, já me tratavam pelo meu nome, Angelita, né? Me tratavam por quem eu realmente sou. A direção também me acolheu muito, me ajudou ali a trocar o nome na chamada, e me ajudou nessa questão aí de trocar o meu nome na chamada, de eu ser tratada como ela na escola, de eu passar a utilizar o banheiro feminino, entendeu? Então foi um processo muito tranquilo. Só que sempre tem uma experiência negativa, né? Sempre tem um ou outro que faz com que a coisa fique complicada. A minha melhor amiga, que hoje continua sendo a minha melhor amiga também, no início ela foi bem transfóbica, né? É muito por conta de um discurso do feminismo radical, e ela acabou sendo muito transfóbica e de que eu não era mulher por não ter as mesmas vivências que uma mulher tem. Entendeu? E aí, por conta disso, ela teve esse posicionamento que me magoou muito, foi muito complicado, mas com o tempo ela entendeu e hoje ela reconhece, e ela até fala que, meu Deus, por que eu pensava dessa forma? Gente, que coisa horrível, você é uma mulher e é uma mulher maravilhosa, enfim. E acho que foi a única coisa assim que me magoou, né? Teve algumas outras questões na escola também de não entenderem muito bem, né? Porque não tinha essa informação, né? A comunidade trans, como você mesmo falou, não tem não tem tanta informação, né? Nem todo mundo sabe o que é uma pessoa trans, qual vivência uma pessoa trans tem. Então, por conta disso, vários funcionários achavam esquisito. Eu, no começo da minha transição, que ainda não tinha uma aparência tão feminina, entrando no banheiro feminino, né, me tratando pelo pronome ela. Então, muitos já chegaram na diretoria falando, olha, fulano está usando o banheiro das meninas, como assim? Isso é errado, que não sei o que, agora virou bagunça. Mas aí a diretoria aconselhou e falava, não, é que é uma pessoa trans, enfim. Mas na minha vivência foi uma experiência, num geral, muito boa, mas sempre tem uma outra ali, um ou outro desafio, né?
Eu fico muito feliz de escutar que a transição foi bacana, vamos falar assim, no geral, que a escola suportou. Fiquei muito feliz de saber que com você foi bem tranquilo isso. Tipo, até me surpreendeu como você percebeu que foi tranquilo fazer isso. Agora vamos falar de você, mas assim, não você com o mundo, assim. Como que foi? Foi solitário? E como que você mesma se fortificou, assim, da onde você encontrou forças para conseguir fazer essa transição e você, tipo, lutar contra um mundo que às vezes, tipo, não tá te apoiando tanto quanto você gostaria? Então, eu vou ser muito sincera. Eu luto diariamente contra o mundo, né? Tento me fortificar. Foi uma caminhada solitária, sim, onde eu tive que aprender muita coisa sozinha, entender muita coisa sozinha. Mas até hoje eu ainda tenho uma dificuldade em ser, não é ser eu mesma, mas ter uma segurança de quem eu sou. Né? Eu ainda tô nesse processo. Eu comecei a transição em 2016, então é tipo muito recente. Né? A transição não, mas sim a minha descoberta. Entendeu? Em 2016, então é muito recente. Eu ainda tenho medo de sofrer na sociedade, de mostrar quem eu realmente sou, mas eu sei que isso é assim, né, é uma insegurança minha que não deveria existir. Eu sou e eu preciso assumir quem eu realmente sou, eu preciso me posicionar diante da sociedade de quem eu sou, porque eu sou um ser humano, né? Eu estou aqui, eu mereço estar aqui. Mas é um processo diário que é necessário trabalhar, enfim. Eu ia já puxar outro assunto sobre o medo de ser quem você é. Isso reflete no quê? Medo de violência, medo de não ser aceito, como que ambientes onde vocês não têm representatividade, como que as pessoas reagem quando você tá nesses ambientes. Então a pergunta é meio que assim, beleza, você tá lutando diariamente para ser quem você é. E nessa luta você encontra dificuldades, pessoas que não entendem e não têm a informação. Como que é e quais são os medos e barreiras que você acaba encontrando por causa disso? Eu acho que a primeira barreira, a primeira dificuldade é o medo da violência, é o medo da não aceitação, né, de ser destratada, é o medo de alguém agir de uma forma ruim, de uma forma má comigo só por eu estar sendo quem eu realmente sou. Sabe? É algo que machuca, é algo que fere realmente. E, então, acho que o principal. E, gente, é a coisa mais estúpida do mundo, tipo, você Sim, sofrer sim, por ser sim. quem você é, entende? Tipo. Exato, exatamente. Eu estou ali lutando, eu estou apenas refletindo quem eu realmente sou. Estarem julgando isso, sabe que primeiro não vai afetar na vida delas em nada. Segundo, que elas não têm nada a ver com isso. O direito de discriminar, de agir, de tratar como se fosse algo anormal, é um pensamento burro, sabe? Acredito que seja mais ignorante, seja um pensamento mais ignorante, né? De ignorar realmente. Eles estão ali ignorando os fatos, né? De que eu sou uma pessoa trans e, tipo, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Repete a pergunta de novo. Quais barreiras que você encontra diariamente? Então, como eu já falei, é o medo da violência, da não aceitação. Eu tenho muita dificuldade em assim, e tenho que assinar um documento, né? Algum documento, porque eu ainda não tenho meu nome certificado, então eu tenho. É um pouco constrangedor, entende? Quando a gente mostra ali o nosso RG e tem um nome, aí tem essas dificuldades de a pessoa. Ah, mas como assim? É você mesmo? Porque eu tenho uma sorte, digamos assim. Eu não diria que é sorte.
de ter passabilidade. Eu sou lida pela sociedade como uma mulher cis. Isso realmente, a passabilidade também é algo muito, tipo, errado, porque não existe um rosto ou um corpo que seja de mulher ou não, entendeu? Mas a sociedade, ela me lê como uma mulher cis. Então tem essa questão, esse desconforto de no meu RG estar um nome e eu estar me apresentando com outro, né? Eu estar me apresentando de uma outra forma. Aí tem esse desconforto, essas dificuldades da pessoa entender, principalmente, né? Quem eu realmente sou e de eu ter que provar que eu sou aquela pessoa. Bem, João, se você quer fazer alguma pergunta, é a sua deixa pra gente. Eu queria perguntar já uma questão mais aí voltado mais para a representatividade. Representatividade a nível social mesmo. Por exemplo, você falou que você conseguiu se formar, agora não me recordo agora se você realmente se formou, se está cursando, mas enfim, você conseguiu ingressar numa faculdade, conseguir criar a sua carreira profissional quanto a isso. Mas o se a gente pensar nas representatividades aí a nível de cargos ou a nível de, enfim, relevância dentro de uma sociedade que a gente tem, como é que você acha a representatividade trans nela, se existe essa representatividade, se falta ainda muito, se falta pouco, como é que você vê esse contexto geral de sociedade tendo a representatividade trans nos cargos de liderança, vamos supor? Então, nessa questão a gente já entra na solidão social da pessoa trans, né? Porque não existe essa representatividade. Nós não encontramos professores trans, nós não encontramos médicos trans. Nós não estão ocupando cargos na sociedade, né? E por isso existe essa solidão, porque a gente não está ali se vendo, sabe, nossos semelhantes. Então, a gente não tem essa representatividade na sociedade de pessoas trans, entendeu? É muito difícil a gente entrar numa escola e ver um professor trans, ir num hospital e ter uma médica trans. Não é algo que a gente vê, não é algo comum. E, na verdade, isso deveria ser comum, entende? Por isso que existe essa solidão social, porque a gente não está se enxergando em cargos maiores, em cargos profissionais, assim, de destaque, entendeu? E para a gente não sofrer dessa solidão, a gente teria que estar onde os meus semelhantes estão, que são nos subempregos, que são na prostituição, onde mais existem pessoas trans, na prostituição, né? Nós fomos jogadas às margens da sociedade, entendeu? Por isso é um preço muito alto a se pagar para poder não se sentir sozinho, né? Não se sentir ali representado, não se sentir, sabe, não ter um espelho, alguém para compartilhar, alguém para se espelhar. É muito complicado isso. Então, quando a gente encontra pessoas trans que estão ocupando cargos, que têm família, que constituiu família, que tem uma profissão estável e num cargo de destaque, é muito importante, sabe? A gente se sente representada, a gente se sente bem, vela uma pessoa trans atuando num papel, entende? A gente se sente representada, a gente se sente incluída na sociedade, que por muito tempo não fomos. Estamos na margem da sociedade, e só agora a comunidade trans está começando a ser reconhecida, está começando a ocupar novos lugares. Mas ainda assim é difícil. Ainda assim é difícil você entrar num restaurante e ser atendido por uma pessoa trans. Você não acha, você não encontra. Você não vai no hospital e é atendida por uma médica ou por uma recepcionista trans. É muito complicado, é muito difícil de encontrar, né? Mas é importante as pessoas darem a oportunidade para as pessoas trans. Porque a capacidade trans, ela é muito questionada. Se nós somos realmente capazes de
atuar em papéis de destaque, em assumir responsabilidades, se a nossa inteligência é realmente, sabe, boa, se nós realmente somos capazes, entendeu? Então, nós somos sempre muito questionadas em relação a isso. Então, quando nós vemos uma pessoa ali, uma pessoa trans crescendo, é como se fosse uma vitória. E nós estamos vencendo diariamente, né? É uma barreira a ser superada diariamente. A sociedade é algo muito grande, algo muito que tem ali um machismo impregnado, que tem uma, como que eu posso dizer, um machismo impregnado, que tem uma estrutura ali, né, impregnada de heteronormatividade. E por conta disso, a gente tem que vencer essas barreiras. E é muito complicado, porque é algo muito extenso, são muitas pessoas, algumas não estão abertas a entender, outras não estão abertas a empregar pessoas trans, né? Outras não, sabe, que é distância, mas por quê, né? É algo que eles precisam trabalhar neles mesmos, é um preconceito que eles têm, né? Por isso que eu falo, gente, todo mundo precisa de terapia. O mundo precisa de terapia. Esse é um ótimo conselho mesmo. Angelita, falando um pouco mais sobre esse assunto, você acha que a falta de ocupação nesses cargos, aí a gente coloca professores, médicos, nem você citou, está mais voltado assim, para um julgamento da sociedade que tem, que nem você falou da questão de eu achar que por você ser trans você tem menos capacidade ou que você precisa provar muito mais do que uma outra pessoa cis precisa provar para conseguir aquele cargo, está voltado para essa questão, ou está voltado mais para uma questão assim de estrutura, vamos supor, estrutura social. Então, geralmente as pessoas quando se reconhecem trans aí vão tem provavelmente o seu contexto quando você se descobriu foi assim, não sei se eu vou colocar a palavra certa, mas vendo os outros cenários que a gente tem foi de uma maneira ótima, assim. Então, as outras pessoas não têm tanto esse contexto tão ótimo. Então, provavelmente, quando ele se reconhece ali na escola, provavelmente ele vai sofrer o bullying. Ou ele ou ela, né? Vai sofrer um bullying que pode levar à saída da escola. Então, ele não vai conseguir concluir todo o ciclo educacional dele ou dela. Enfim, como é que você vê essa questão dessas faltas de representatividade? Está por conta disso, por conta dessa estrutura educacional, mais voltada para questões mais sociais, assim, mais de base, ou está voltada ao julgamento da sociedade e das capacidades das pessoas trans, ou se é um pouco de cada também? É um pouco de cada, são os dois fatores. Primeiro, por conta da estrutura, que tem gente que não aguenta, não tem ali uma força psicológica, uma maturidade emocional tão grande que acaba sucumbindo a sociedade e aí sai da escola. E o caminho mais fácil é a prostituição, drogas. Esse é o caminho mais fácil. É até por aí que a gente encontra mais pessoas trans, né? Tanto por conta de o corpo trans ser um fetiche, enfim, mas é outra pauta, depois a gente entra nisso. Os dois fatores. E quem consegue realmente consegue superar esses obstáculos, se forma, tem ali uma força para lutar contra tudo isso, porque não é algo fácil, gente. É tipo, todos os dias nós temos que matar um leão diferente, um preconceito diferente para ser superado. Não é fácil. Tanto na sociedade quanto nós mesmos. Entendeu? Nós temos que lidar com os nossos sentimentos, com as nossas paranoias, enfim, ainda com a da sociedade. Então não é um processo fácil. Então, quando uma pessoa consegue, cursa uma faculdade, se forma, né, que é muito complicado também, uma pessoa transformada, para chegar até lá é difícil, é complicado, precisa de uma força muito grande, não dá uma oportunidade, né? Não vê capacidade. A pessoa ela pode ter 1000 cursos, a pessoa pode ter
ser graduada e mesmo assim ela vai perder o cargo para uma pessoa cis. Conceito por conta da pessoa trans não ser vista como capaz. É igual com as mulheres, né? Com as mulheres cis. Por muito tempo, elas foram vistas como não capazes de ocupar cargos de destaque ou de fazer alguma coisa, né? Porque era vista pelas pessoas, pelos homens, como inteligência suficiente. Por mais que a pessoa fosse graduada e, sabe, a pessoa top ali nos estudos, não tinha isso. Então, são os dois fatores. Você quebra um muro, né? Que é ali, formação, faculdade, aí depois tem que quebrar mais um outro muro, que talvez seja mais robusto ainda, para poder conseguir realmente alcançar seus objetivos. Então, são realmente muitas barreiras que são impostas só por ser quem você é, né? Sim, todos os dias. A gente lidar com nós mesmos, lidar com a sociedade. Nós vamos sofrer preconceito. Todos os dias nós vamos ser julgados. Todos os dias nós vamos ser olhados de uma forma diferente. Isso. Então, é realmente... há muitas barreiras para serem superadas. Mas aos pouquinhos a gente vai derrubando. Talvez demore ainda, mas a gente vai chegar num mundo onde vai estar tudo um pouquinho melhor. Tomara, né, pelo amor. Era isso exatamente o que eu queria saber agora de você, Angelita. Se você pudesse tomar uma atitude assim, para tentar mudar todo esse contexto, qual seria a atitude? Não sei se uma seria o certo, mas se você pudesse tomar atitude, assim, coloca aí um top 3 de atitudes. Se você pudesse tomar essas 3 atitudes para mudar esse contexto, quais seriam as suas atitudes? Eu acredito que as atitudes já foram tomadas, sabe? A militância trans é muito importante, porque além de ela se posicionar, ela leva informação. Então, eu acho que a primeira coisa é a informação, é muito importante as pessoas se informarem do que é uma pessoa trans. Entendeu? Então, por isso que eu falo que esse projeto que vocês estão fazendo, esse podcast aqui, é muito importante. É algo maravilhoso, porque vai trazer um conhecimento, vai trazer aprendizado até para pessoas que não são trans, para pessoas cis, né? É algo assim que as pessoas elas precisam acessar para elas poderem entender, né? Então, o primeiro passo é a informação, a comunicação, né? O passo. Porque quando a gente faz isso, quando a pessoa ela se informa, as coisas elas fluem melhor, né? Aí a pessoa ela vai ter que lidar ali com os próprios preconceitos dela. Porque se ela, mesmo tendo a informação, ainda, enfim, aí é questão dela com ela mesma. E aí, como eu já falei, terapia. Seguindo com a nossa convidada, Angelita, vamos passar para um assunto um pouquinho mais difícil, vamos falar assim. Vamos passar para a parte de relacionamentos afetivos. Como que você já se descobriu uma mulher trans, e agora? Como que eu vou me relacionar com as outras pessoas afetivamente? Como eu vou contar? Como que foi a sua experiência com isso? Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Então, vamos começar pelo fato de que as pessoas trans, elas são vistas como corpos, elas são vistas como objetos, né? O corpo trans é um corpo muito objetificado, muito sexualizado, é como se fosse um fetiche. Então as pessoas elas não veem amor naquele corpo, entendeu? Elas não criam afeto, entendeu? É muito mais uma questão de ser um objeto, de servir, né, de ser algo de usar e jogar fora, do que assumir um relacionamento, do que apresentar para os amigos, do que apresentar para a família. A sociedade em si, ela é muito opressora, né? Então, para a pessoa que está se relacionando com a gente, ela conseguir assumir um relacionamento, ela vai ter que passar por um processo de desconstrução muito grande.
necessitarem uma maturidade emocional, uma maturidade psicológica muito grande. Entendeu? Que muitas vezes as pessoas não têm. Então, é um processo complicado. Muitos entram em um relacionamento, mas querem que seja um relacionamento escondido, porque não consegue assumir para a família, assumir para os amigos, com medo da rejeição deles, né? Com medo de ser taxado como gays, digamos assim. A sociedade não entende, elas não compreendem o que é uma pessoa trans, o que é um relacionamento entre uma pessoa trans e uma pessoa cis. Entende? Independente de tudo, eu sou uma mulher, né? Independente de qualquer coisa. Então, as pessoas, elas não reconhecem as nossas emoções. É como se a gente não tivesse emoções. Como se a gente não fosse um ser humano, sabe? É como se fosse um objeto, realmente. Não vê que nós temos emoções, que nós somos merecedoras de afeto. E aí, por conta disso, por conta do preconceito, por não conseguir lidar com a família, não conseguir lidar com os amigos e do que a sociedade vai falar, que muitos ou mantêm o relacionamento num sigilo, né? A gente quer ser assumida, sabe? A gente quer ser assumida, tipo, nós somos uma pessoa trans e sim, nós merecemos afeto. Estar em um relacionamento saudável. Entende? E, gente, todo mundo merece um relacionamento saudável, entendeu? É ponto, entendeu? Um relacionamento saudável, com respeito, que você se orgulhe de estar com a pessoa. É simples. Não é difícil, entendeu? Entendam isso, tá claro. Sim. Namore uma pessoa que você goste dela, apresente pra família, seja feliz, acabou. Lindo, lindo. É isso mesmo. O mais complicado é se relacionar com homens cis. Porque a sociedade machista, ela cobra muito mais. Né? Teve um caso até recentemente de um garoto cis que iniciou um relacionamento com uma mulher trans e ele foi expulso de casa. Né? Pelo simples fato de ele estar em um relacionamento com uma pessoa trans. Deveria ser assim, sabe? É um relacionamento como todos os outros, é amor, é afeto, gente. Isso não se vê aparência, não se vê gênero, não existe, sabe? Vai muito além disso. Eu cheguei ainda a ver esse caso no Twitter mesmo, ele é super recente, acho que eu consegui ver faz uma semana e meia, eu acho, no máximo que eu vi esse caso desse rapaz. E aí, uma outra pergunta, Gito, mas isso aí você também você sabe se você quer responder ou não, sobre as suas experiências. Se, por exemplo, algumas vezes você chegou a conhecer outra pessoa e acabou que você não sei como é que funciona as questões dessas apresentações, se quando você revelou que você era trans, as pessoas se distanciaram, e se não teve, se geralmente as pessoas são acolhedoras, que eu acho um pouco difícil. Mas como é que funciona as questões afetivas, se você conseguiu se relacionar, e aí, enfim, se aí você escolhe se você quer responder ou não, gente. Só tô falando mesmo. Então, eu passei por várias situações. Eu acho que a principais dela é sobre realmente ser um fetiche. Então, as pessoas, elas me visualizavam mais do que conversavam, né? Então tem gente que, como, tipo, não se importa com as minhas emoções, nem me vê como ser humano, é mais como se fosse um objeto, como se eu fosse ali, como se eu estivesse ali para servi-las, entende? Elas chegam mais com um papo de sexual, né? Com uma questão mais sexual, mais sobre sexo, sobre algo casual, né? No sigilo, até, né? Porque as pessoas, elas não gostam de assumir essas coisas, elas não conseguem. Né? Então eu já tive vários de pessoas assim, que elas me tratavam como se eu fosse um objeto realmente, como se eu estivesse ali apenas para sexo, e eu acho que foi assim o mais doloroso, né? É uma situação dolorosa, sabe? Eu sou uma pessoa que eu acredito até pela forma com que eu me expresso, que dá pra ver que eu sou uma pessoa assim muito mais emocional. Essas pessoas, elas realmente me machucavam,
sabe? Só que por conta dessa solidão de eu não ter ali uma outra pessoa me dando afeto, me dando ali realmente o que eu merecia, próprio também, vamos combinar, eu me relacionava com essas pessoas. Elas desapareciam depois. Já me ocorreu de a pessoa não saber que eu era uma pessoa trans, né? E a pessoa está super interessada e, ai, você é muito legal, nossa, eu quero muito te conhecer mais, que não sei o quê. E aí quando eu falava, eu sou uma pessoa trans, é como se todo aquele interesse desaparecesse, né? E a pessoa fosse embora. A pessoa desaparece também e perde todo o interesse. Então é algo que machuca também, é algo que fere muito. E já teve outras ocasiões de a pessoa sabendo que eu era uma pessoa trans e de que está ali não só por sexo, e acabar que saindo da minha vida, sabe? Sem dar ali uma explicação. Gente, é muito difícil falar disso, é até um pouquinho doloroso, mas porque é como se nós não merecêssemos, sabe, afeto, e é muito complicado lidar com isso, e a gente acaba criando alguns traumas, entende? Tem gente que gosta, que realmente gosta da outra pessoa, por ela ser, mesmo ela sendo trans, que não se importa, mas por conta da sociedade e famílias, da família, essa pessoa, ela se breca disso. Entende? E não deveria ser assim. Porque além dela estar se reprimindo, ela acaba magoando outra pessoa. Né? Não tem uma maturidade, não tem uma responsabilidade afetiva. Entende? Ficou claro? Nossa, super. Eu não sei nem o que falar. De tão difícil que deve ser. Eu tô, tipo, processando aqui. Tô muito feliz de você estar compartilhando isso com a gente. Porque, tipo, relacionamento já é uma coisa muito difícil. Então, assim, eu não consigo me colocar no seu lugar, por mais que eu tô tentando, juro, eu tô me esforçando aqui de tentar imaginar, mas, gente, sério, ninguém merece passar por isso. Pessoas não façam isso, entendeu? Tipo, não façam. Sim, assumam seus relacionamentos trans sem medo, entende? Se você gosta daquela pessoa por quem ela é, não porque por quem, sabe, por quem ela se parece, enfim, se você gosta da pessoa por quem ela é isso que importa, sabe? Vai fundo, luta contra a sociedade inteira, sabe? Ai, gente, eu sou muito a favor do amor, sabe? Eu sou muito assim, tipo, muito amor, sério. O amor, ele move muitas montanhas e, tipo, é muito necessário agir com mais afeto. É até compreensível, mas machuca pra caramba. Não, compreensível. Pode ser. Não sei se é realmente compreensível, mas. Ai, gente, até que sabe? Imagina, você, tipo, dá medo, entende? Você entrar num relacionamento e a sua família te julgar, os seus amigos te julgar. Tipo, a pessoa em si, ela deveria entender, tipo, não, se tá me julgando, se afastou só por quem eu me relaciono, não é uma amizade verdadeira. Mas nem todo mundo é assim, sabe? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de solidão dentro de si, um medo do abandono, né? Então aí aceita umas situações. Então é até um pouco entendível, né? E também existe uma questão de a gente ter um medo muito grande de quando a gente entra num relacionamento com uma pessoa que aceita a gente, que tá ali com a gente independente de quem nós somos, enfim. Existe um medo de a gente ser trocada por uma outra pessoa cis. Né? Porque um relacionamento cis, ele é muito mais entendível, ele é muito mais aceito, entende? Então existe esse medo da rejeição, da troca, do abandono, né? Gente, é realmente uma solidão bem difícil de ser lidada, sabe? Porque é muito difícil, sério, encontrar uma pessoa que esteja ali num relacionamento, sabe, com você,
por quem você é, esteja ali disposto a estar do seu lado, é muito complicado, é muito difícil. A gente não encontra isso tão fácil. E quando a gente encontra, às vezes é um relacionamento tóxico, sabe? A gente se submete a situações que não são boas só porque tem alguém ali do seu lado, sabe? Te dando afeto, mesmo que seja tão pouco, sabe? Uma migalha. Complicado, sabe? Essa questão é algo a se trabalhar muito. Gente, não aceitem relacionamentos tóxicos. Não Não se contentem com pouco. Todos são merecedores de amor. Tenham paciência, muita terapia, que uma hora vocês vão encontrar a pessoa certa, tá bom? Não se contentem com pouco, por favor. Uma hora vai dar certo. E a primeira coisa é que você é a pessoa certa, né, gente? Vamos se amar primeiro. Vamos ser um bom ímpar para ser um bom par. Amei essa frase. Essa frase é coisa de taróloga. boa. Essa frase é boa. Essa frase é boa. Essa é ótima. É, uma taróloga ama frase de efeito, menina. Gostei. Vou postar no Twitter. Bem, como estamos de tempo, Angelita, acho que a gente já estourou até um pouquinho do que a gente pretendia conversar com você. Já vi que a sua mãe te ligou e tá te cobrando também, a gente não quer te prender eternamente. Não, ela só tava me avisando que a minha irmã tá voltando, só isso. Ah, tá bom. Eu queria perguntar se tem mais algum assunto que nesse primeiro momento, se você gostaria de compartilhar com a gente. Algum assunto talvez um pouquinho mais leve, porque esse último aqui eu tô assim, ó, tipo, repensando meu tempo. Bate, né, que machuca. Assim, tipo, Então, acho que no momento não, mas vocês têm alguma pergunta, vocês têm alguma dúvida, assim, que vocês gostariam? Gente, fica à vontade, estou aqui para ajudar. Qual seria a dica que você daria para você no passado? E qual é a dica também que você dá para as pessoas que estão se descobrindo como trans? A primeira coisa é ter paciência, né? Não é um processo fácil, é um processo demorado. Não é melhor, não é bom, tipo, você se conectar e sair falando com muitas pessoas, porque umas podem te dizer uma coisa, outras podem te dizer outra e te deixar mais confuso. Né? Então volta para dentro de si, sabe? Vai fazer as suas pesquisas, entender, né, quem você realmente é. Procura ajuda psicológica, uma ajuda profissional, principalmente. Importante, muito necessário. Tenha coragem, né? Não tenha medo de ser quem você é, não tenha medo de se expressar. Vai com calma, com paciência, que você chega lá, que você se descobre e tudo flui naturalmente e maravilhosamente. Eu acho que nesse momento eu não tenho nenhuma pergunta. Eu queria muito, muito agradecer de você estar ajudando a gente, de você ter vindo falar aqui, se expor, que é uma coisa muito difícil. Já queria deixar o convite para quem está escutando aqui, se quiser compartilhar sua história, procura a gente, que a gente vai ter o maior prazer de também bater um bate-papo com vocês. E se você não quer bater um papo com a gente, mas tem algum tema que você gostaria de ver no nosso podcast, também procura a gente, fala assuntos que você gostaria de escutar e ver por aqui. Eu acho que é isso, João. Você quer agregar alguma coisa? Angelita, você quer falar alguma frase de encerramento? Ai, gente, só agradecer novamente por esse espaço que, de verdade, vocês não têm noção do quão importante ele é. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, sabe? Falando sobre a comunidade trans, falando sobre quem eu sou, sobre quem eu luto todos os dias para ser, né? Então é isso. Não, eu só tenho a agradecer também, agradecer a disponibilidade da Angelita, de ter comparecido aqui com a gente, ter tirado essa hora do dia para gravar com a gente. E a gente espera que com esse seu depoimento, Angelita, a gente possa ajudar outras pessoas também que estão se descobrindo, outras pessoas que estão passando por algumas situações e que precisavam ouvir isso que você falou aqui. E é isso. Passo a bola para você, Duda. Bem, então eu acho que por hoje é isso. A gente vai te liberar. Prometo que quando a gente editar os pods, agora eu tenho que sentar com o João e discutir, reescutar tudo para ver em quantos pods a gente vai quebrar esse bate-papo, que foi incrível.